Do aeroporto de Lisboa partiu para o Brasil o Sr. Presidente da República. Esta viagem revestiu-se de um significado bem especial, porque uniu em laços pessoais e mais profundamente afetivos duas pátrias que se firmam num passado de iguais glórias, tradições e força progressiva. Às 18h35 precisas, no momento em que o Super Constellation do STAP era colocado na plataforma, chegou ao aeroporto o professor Dr. Oliveira Salazar, presidente do Conselho, que era acompanhado do coronel Esmeraldo Carvalhais. O professor Dr. Oliveira Salazar seguiu para um dos salões reservados, onde aguardou a chegada do Sr. General Craveiro Lopes. Entretanto, a multidão ia-se aglomerando em todos os locais, de onde a partida podia ser vista para saudar o chefe do Estado. Já haviam chegado ao aeroporto para se despedirem do Sr. Presidente da República e de sua esposa, o Cardeal Patriarca de Lisboa, os presidentes da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa, todos os membros do Governo e outras altas individualidades. Às 19h40 chegava ao aeroporto, precedido da escolta motorizada da Guarda Nacional Republicana, o automóvel que conduzia o Sr. Presidente da República e sua esposa. O chefe do Estado recebeu os primeiros cumprimentos do Ministro do Interior. Ouviu-se em seguida o toque de continência. Depois, o Sr. General Craveiro Lopes recebeu os cumprimentos do Ministro das Comunicações e de mais entidades. Por entre palmas das pessoas que se encontravam no interior do aeroporto, o Sr. Presidente da República atravessou a antecâmara por entre aulas, recebendo os cumprimentos de despedida, que agradecia sorridente e visivelmente satisfeito. Foi particularmente expressivo o abraço afetuoso de Salazar e Craveiro Lopes, ouvindo-se o Sr. Presidente do Conselho formular os seus votos de feliz viagem. O Sr. Presidente da República, que precedia sua esposa, recebeu depois os cumprimentos de cada uma das individualidades presentes, membros do Governo, altas patentes do Exército e da Armada. Entretanto, embarcavam no Super Constellation dos transportes aéreos portugueses os membros da comitiva presidencial. No alto da escada, o Sr. Presidente da República fez um aceno de despedida. E foi retirada a escada do avião. Entretanto, o professor Salazar, acompanhado do chefe do protocolo da Presidência do Conselho e do diretor do aeroporto, retirou-se para a porta da plataforma e dali assistiu às últimas manobras do Super Constellation. Os motores começaram então a trabalhar. A aeronave atravessou a plataforma no sentido norte-sul, a fim de se dirigir para o enfiamento da pista. Fotógrafos, operadores de cinema e da televisão fixavam as últimas imagens. E finalmente, às 20h menos 2 minutos, a potente aeronave entrava na pista a fim de levantar voo rumo à Ilha do Sal.
dando início à sua histórica visita a terras de Vera Cruz, que os portugueses descobriram, povoaram e engrandeceram, ligando mais Portugal e Brasil, o chefe do Estado português, Sr. General Craveiro Lopes, chegou de avião ao aeroporto militar de Santo Amaro de Ipitanga. Para receber em Salvador, o chefe do Estado de Portugal estava no aeroporto o embaixador de Portugal no Brasil, Dr. António Faria, e o embaixador do Brasil em Portugal, Dr. Álvaro Lins. O presidente Craveiro Lopes pisou pela primeira vez a terra brasileira no aeroporto de Ipitanga, precisamente às 11h15 TMG. Quando o presidente português desceu do avião, 2 soldados da Força Aérea Brasileira estenderam um tapete, sobre o qual passaram o chefe do Estado de Portugal e a Sra. Dona Berta Craveiro Lopes, seguidos pelos membros da comitiva presidencial. Depois de receber cumprimentos das restantes personalidades que se encontravam presentes, tanto brasileiras como da sua comitiva, Sua Excelência passou revista às forças aeronáuticas que lhe prestaram honras. Antes, porém, uma banda militar tocou os hinos de Portugal e do Brasil, que o chefe do Estado português ouviu em continuo. Em seguida, o ilustre visitante percorreu as fileiras que lhe apresentavam armas. Cumprimentou ainda altas patentes do Exército e da Armada que compareceram no aeroporto. Após os cumprimentos, logo rodeado de repórteres, o chefe do Estado declarou então: ao pisar a vossa terra, no magnífico estado da Bahia, desejo dizer-vos que sinto profundamente a emoção deste passo histórico, porque de um passo histórico se trata. É a terceira vez que um chefe de Estado de Portugal vem a esta terra acolhedora e farta. E sinto que mais um elo se forjou na cadeia, flexível ainda que forte, e forte porque é voluntária, que une o meu país ao vosso. Deixei Lisboa há algumas horas apenas. No caminho para em território português, Cabo Verde. E agora, entre vós, vejo que continua o ciclo luso-brasileiro e que para todos, quer vós vos encontrei em território lusitano, quer nós, portugueses, nos encontremos em terra brasileira, as duas pátrias se entrelaçam na mesma harmonia de sentimentos, no mesmo amor profundo e ancestral pelos valores de uma civilização que nos é comum, na mesma inabalável resolução de conservarmos intacto, livre e próspero o legado dos nossos maiores. É por isso eu experimento, aqui no primeiro torrão brasileiro que piso, aquela comovida doçura, aquele sentimento de absoluta confiança e bem-estar que é só possível sentir-se entre família, entre irmãos, entre Portugal e o Brasil. Organizado o cortejo, este fez uma curta paragem em frente ao monumento erguido a Tomé de Sousa, que foi o primeiro governador português do Brasil. E o Sr. General Craveiro Lopes colocou aí um ramo de flores, ao mesmo tempo que a fortaleza de São Pedro dava uma salva de 21 tiros. O chefe de Estado português demonstrava grande emoção. Um comerciante, falando em nome de todos os portugueses, deu ao presidente de Portugal as boas-vindas de braços abertos. O chefe do Estado teve a ocasião de trocar as primeiras impressões com portugueses do Brasil. Pouco depois, reorganizou-se o cortejo. Mais de 30.000 pessoas aclamaram o presidente Craveiro Lopes, que retomou o seu lugar no carro aberto com o governador de Estado António Balbino,
e o chefe do gabinete militar, nomeado para o chefe de Estado visitante, general Edgar do Amaral. Ao longo do trajeto, longas filas de tropa em formações impecáveis apresentavam armas ao ilustre visitante. As aclamações tornaram-se ensurdecedoras, enquanto bandeirinhas de Portugal e do Brasil eram acenadas por milhares de braços. Quando o carro presidencial alcançou o Largo da Vitória e, em companhia do comandante em chefe do desfile militar, coronel Lauro Santos, o general Craveiro Lopes passou em revista as tropas da Marinha, do Exército e a companhia da Polícia postadas ao longo da velha artéria. O presidente foi longamente aplaudido pela multidão que, desde o corredor da Vitória até ao palanque, se instalara desde as 8 horas. Muitos colégios secundários compareceram incorporados e fardados. Sempre aclamadíssimo pelo povo da mais portuguesa das cidades do Brasil, o cortejo chegou à tribuna. O desfile militar teve início às 12h50. À frente marchavam os marinheiros do cruzador Almirante Barroso com a bandeira brasileira. Seguiram-se os marinheiros das guarnições dos contratorpedeiros Voga e Dão, que se encontravam também em São Salvador da Bahia. A tribuna estava ornamentada com rutilantes verdes, vermelhos e amarelos. Ladeado pelo governador António Balbino e pelas autoridades locais, entre as quais o cardeal arcebispo da Bahia, o presidente Craveiro Lopes assistiu ao desfile e recebeu os cumprimentos da oficialidade, espada desembainhada. Passam depois os fuzileiros navais brasileiros com dómanos vermelhos e calças brancas. Este espetáculo colorido emprestava à cidade um ar de festa. Era inverno no Brasil, mas um inverno benigno, que só se manifestava pela presença no céu azul de enormes rolos de nuvens. Por toda a parte, a mais antiga cidade americana ostentava brasões portugueses e brasileiros. Bandeiras tremulavam no alto dos edifícios. Nas ruas, praças e jardins a multidão parecia impaciente e desde muito cedo esperava. E outras armas em formaturas compactas continuavam a passar. Em certo momento deslumbraram-se os olhos.
Os soldados traziam barretinas escuras, penachos azuis e vermelhos, dólmanos azuis debruados a branco ou vermelho, calças ou luvas brancas, fardas coloridas que lembravam as das tropas do século XIX. Charangas e bandas encheram de rumores festivos as ruas da cidade. Passado o último troço do desfile, o chefe do Estado saiu da tribuna e dirigiu-se ao Palácio da Aclamação, a fim de fazer a entrega ao governador do Estado da Bahia das insígnias da Ordem de Cristo. A multidão continuou sem cessar as suas aclamações ao presidente português, a Portugal e ao Brasil. A cerimónia da entrega da Ordem de Cristo ao Dr. António Balbino foi breve e significativa. Expressou o agradecimento da nação lusitana por tudo que o homenageado tem feito pelas relações luso-brasileiras. No final, o governador da Bahia agradeceu sensibilizado a honra que acabava de lhe ser concedida. Entretanto, na rua, a multidão entusiasmada pedia ao general Craveiro Lopes que chegasse à janela do palácio. O chefe do Estado acedeu e os vivas a Portugal e ao Brasil atroaram os ares repetidas vezes. Logo em seguida, realizou-se o cortejo histórico e dos quadros atuais do folclore baiano. Abriram o cortejo duas crianças trajadas à moda portuguesa do século XVIII, trazendo nas mãos ramos de flores, logo seguidas de um pregoeiro da mesma época e de 6 assistentes que anunciavam o início do desfile. E surgiu o primeiro carro alegórico, o Danal de Cabral, onde 12 figuras representavam os primeiros homens brancos que aportaram às terras premissoras do Brasil. Outro carro com as suas 25 figuras recordava a segunda missa, aquela que marcou o início efetivo da ocupação e da missão apostólica dos portugueses desembarcados na Bahia. Depois, figuras de fidalgos do século XVIII. Seguiu-se o símbolo da fundação da cidade, com Tomé de Sousa e a sua comitiva. Desfilaram grupos de índios com representação de Caramuru e de Catarina Paraguaçu. Passaram também as lembranças dos primeiros colonizadores e das atividades a que se dedicavam. Eram figuras que pareciam arrancadas das páginas fortes da história do Brasil, que são, em largo espaço, história comum de Portugal. Havia notas de suave colorido, como os 6 pares de jovens que avançavam em passo de minuete.
Mas logo a representação do século XIX deu um novo aspecto ao cortejo, com o grupo que simbolizava a independência, o Grito do Ipiranga. Eram 9 figuras que pareciam talhadas em pedra, reproduzindo o quadro célebre do dia em que nasceu o Brasil-nação. O cortejo veio a terminar com a presença de Portugal, dada por um grupo de senhoras com trajos regionais das nossas províncias metropolitanas. Terminado o almoço, o presidente Craveiro Lopes seguiu para o Hospital da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, onde inaugurou um novo corpo do edifício, agora construído para comemorar o centenário da agremiação que passa este ano. Numa breve visita, saudado pelo pessoal ao longo dos corredores, o chefe do Estado inteirou-se das ótimas condições daquele estabelecimento que tanta importância tem para os portugueses da Bahia. A assinatura do presidente Craveiro Lopes ficou no livro de honra, a assinalar a passagem de tão ilustre visitante. No gabinete português de leitura, para onde se dirigiu depois o cortejo presidencial, encontravam-se reunidas as autoridades da Bahia e mais de 500 pessoas. A multidão na rua não arredava pé, como aconteceu em todos os sítios visitados pelo chefe do Estado. As forças do exército, a custo, conseguiam conter as pessoas que constantemente tentavam aproximar-se. Nesta visita ao gabinete português de leitura, foi particularmente expressiva a saudação, lida por um dos dirigentes que proferiu palavras de verdadeiro caráter afetivo para o ilustre representante da nação portuguesa. Procedeu-se depois a uma curta cerimónia. Pouco depois, ao cair da noite, no cais da cidade, o cruzador Almirante Barroso preparava-se para partir levando o presidente português, com destino ao Rio de Janeiro, onde a visita continuou. Na manhã do dia 7, manhã fortemente encoberta pelo nevoeiro, o general Craveiro Lopes navegava no Almirante Barroso, já perto do Rio de Janeiro. A temperatura oscilava entre os 12 e 17 graus centígrados. E com bandeiras do Brasil tremulando ao vento,
o Amazonas, Marcílio Dias, Grinaldi, Maris e Barros, com as guarnições formadas nos postos de continência, encontraram-se ao largo de costa com o almirante Barroso. Os contratorpedeiros Babitonga, Bracui, Benavente e Bocoina, bem como a corveta Imperial Marinheiro, escoltavam o cruzador presidencial. Aviões das Forças Aéreas Brasileiras evolucionavam sobre o cruzador. Por alturas do Cabo Frio, os contratorpedeiros portugueses Dão e Voga encontram-se com a escolta. Continuavam a apertar-se os laços de duas pátrias que verdadeiramente nunca se separaram. Encontro de dois irmãos, pulsar de dois corações animados pelos mesmos sentimentos fraternais. Pouco depois das 13 horas, já o cruzador Almirante Barroso, comboiado pelos contratorpedeiros portugueses e pelo grosso da esquadra brasileira, se encontrava perto da baía. Quadro de estranha beleza. O almirante Silveira Carneiro, depois das continências do protocolo marítimo, toma o comando. Os barcos seguem em fila indiana, os submarinos Riachuelo e o Maita integrados na escolta. O cruzador presidencial navega à frente da fila indiana. A larga baía aproxima-se, de altas montanhas exurtas e disformes, postadas junto ao Atlântico em atitudes de dramatismo. Tudo ali parece paradisíaco. Espanto devia ter sido a sensação dos portugueses quando descobriram o Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, Tijuca, Corcovado e Urca, impenetráveis florestas misteriosas. Milhares de sereias e apitos atroaram os ares em toda a capital federal, assinalando a entrada na Guanabara do cruzador presidencial. Entretanto, no cais do Arsenal, o presidente Kubitschek de Oliveira apresta-se para cumprimentar o general Craveiro Lopes. O presidente da República Brasileira era acompanhado por sua esposa, Dona Sara de Lemos Kubitschek de Oliveira. E o almirante Barroso aproxima-se. Depois dos navios de guerra, vêm como que numa escolta não oficial, espontânea, imprevista, dezenas e dezenas de outros navios. São rebocadores que os portugueses fretaram para ir ao encontro do presidente. São vapores de pesca tripulados na sua maioria também por portugueses. São os ferryboats das carreiras na baía, os pequenos iates de recreio, as canoas automóveis, as lanchas dos serviços de carga e descarga. Vai desfeita há muito a neblina com que o dia amanhecera. Aproxima-se o momento em que o presidente da República Portuguesa desembarcará da vedeta. O presidente Kubitschek de Oliveira aguardava o general Craveiro Lopes com um sorriso. Apertaram as mãos e logo um abraço os uniu. Ouvem-se salvas de saudação. Grande jornada emocional de beleza indescritível. Desembarca em seguida a senhora Dona Berta Craveiro Lopes. A banda de música dos fuzileiros navais executou os hinos, primeiro do Portugal, depois o do Brasil. Inicia-se um acolhimento triunfal. O ministro Paulo Cunha e o embaixador Álvaro Lins com suas esposas estão presentes. Revigora-se o estreitamento da comunidade luso-brasileira. Os marinheiros formados ao longo do cais de uniforme azul e bonés brancos, com os fuzileiros de dómanes vermelhos, formavam uma moldura imponente na recepção ao presidente da República Portuguesa.
Os guarda-marinhas apresentam armas e o presidente Craveiro Lopes, com o uniforme de gala de general do exército português, ostentando o colar da Ordem do Cruzeiro do Sul, passou-lhes revista a passo vagaroso. Os dois presidentes entraram para um Rolls Royce descoberto e formou-se o cortejo segundo as regras do protocolo. Há um silêncio apenas cortado pelo motor do automóvel. Os marinheiros mantêm-se perfilados. Depois, ouvem-se de novo os hinos. É o começo da apoteose. O carro com os dois presidentes põe-se em marcha. Uma marcha que será triunfal, passando em ruas atapetadas de flores. O doutor Kubitschek de Oliveira dava à direita ao general Craveiro Lopes. E vagarosamente o automóvel sai pela porta dos arcos de granito. Ao longe, na baía, os barcos balouçam indolentemente. Para lá do arco, todo o rio está engalanado. Milhares de portugueses e brasileiros vão viver um dia inesquecível. O carro presidencial que abre o cortejo é escoltado por motociclistas da Marinha. E rompe em aclamações uma multidão enorme, entusiástica, que enche as ruas do trajeto. Os cordões de tropa a custo contêm as pessoas que se aglomeram nos passeios e que não cessam de ovacionar o presidente Craveiro Lopes. Agora a escolta é fornecida pelo regimento de cavalaria de guardas. O entusiasmo do povo vai subindo. Para qualquer ponto onde os olhos caiam, vê-se gente, gente, gente. Gente nos monumentos, em toda a parte. Gente com fatos de cores vivas, que dão uma nota de alegria ao conjunto e produzem um efeito surpreendente. Gente e mais gente. Que a recepção no Rio de Janeiro ao chefe de Estado português fosse grandiosa, todos o esperávamos. Que fosse entusiástica, ninguém o punha em dúvida, mas que fosse a maior das manifestações a que o Rio de Janeiro assistiu depois de que eles chegaram, ao concluírem a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, eis o que já não se previa nem se imaginava que fosse possível. Ao longo do percurso, entre o cais onde o presidente Craveiro Lopes desembarcou e o palácio onde residiu durante os dias que passou no Rio de Janeiro, aglomeravam-se 1 milhão, 1.500.000, talvez 1.500.000 pessoas que gritam, batem palmas, agitam bandeiras. Em alguns pontos, os cordões do serviço de ordem são quebrados e o carro presidencial tem de avançar lentamente. Um esquadrão dos dragões da independência forma agora a escolta. A multidão, arrastada pelo seu entusiasmo e pelo seu desejo de ver mais de perto o presidente português, desfez os discos que se lhe opunham e caudalosamente encheu, inundou as ruas, imobilizando o carro em que seguiam Craveiro Lopes e Kubitschek de Oliveira. Mas a própria palavra apoteose empalideceu. Foi verdadeiramente mais do que apoteose o que aconteceu, mas infelizmente já não há palavras para definir o que ultrapassa a apoteose. Do ar continuam a cair milhões de papelinhos misturadas com pétalas de flor. Muitos milhares de vozes gritavam em uníssono: Portugal, Portugal, Portugal! Brasil, Brasil, Brasil! Portugal, Brasil! Um Portugal-Brasil unidos para sempre! Centenas de mãos se estendiam agitando bandeiras. A multidão parecia crescer, crescer vinda não se sabia de onde. E havia lágrimas, lágrimas de felicidade em algumas caras. 2 milhões de seres comprimidos uns contra os outros, manifestando-se, gritando Portugal, 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 Brasil, Brasil, Brasil.
E havia grupos de todas as raças humanas. Simplesmente indescritível esta primeira tarde que o nosso Presidente da República passou na capital federal brasileira. E tudo foi ainda valorizado pelo quadro de surpreendente beleza natural que é este Rio de Janeiro, friso de areais e arranha-céu. O general Craveiro Lopes, de pé, sorri e agradece em gestos da mão, visivelmente impressionado pelo extraordinário entusiasmo da multidão. Este acolhimento refletiu bem a alma brasileira em toda a sua excitada visão. Milhões de papelinhos de cor flutuam no ar da tarde cinzenta, sem vento mas quente. O espetáculo da onda humana, uma onda incontível, constitui um quadro surpreendente de entusiasmo irreprimível, de uma orgulhosa afirmação de solidariedade humana. Foi como que uma apoteose. A moldura alta dos arranha-céus com as janelas espejadas de caixas humanos, decoradas com bandeiras verde-rubras e lançando papelinhos sobre o cortejo, ajustava-se na sua grandiosidade àquele mar revolto de aclamações. O Sr. General Craveiro Lopes recebeu o testemunho insufismável do verdadeiro sentimento da comunidade luso-brasileira que se está afirmando no mundo de hoje. Os laços do sangue, o idioma comum, a crença religiosa e a obra de gigantes que por aqui realizamos os brasileiros tão surpreendentemente prosseguindo, tudo isso faz das duas pátrias atlânticas uma só nação e criou esta unidade diferenciada que é o milagre da luso-brasilidade. O automóvel presidencial é agora escoltado pelo 1º Batalhão da Polícia do Exército, que marcha sob uma chuva de flores e de papelinhos que cobrem as fardas e os capacetes brancos. Depois do automóvel presidencial, seguem-se os demais carros onde tomam lugar pela ordem protocolar as esposas dos dois presidentes, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil com a Sra. de Paulo Cunha, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal com a Sra. de Macedo Soares e as restantes personalidades do séquito presidencial. E até ao Palácio das Laranjeiras, brasileiros e portugueses continuaram o seu abraço fraternal. Ao fim da tarde, o chefe do Estado português visitou no Palácio de Catete, sede do Governo Federal, o Presidente da República Brasileira. Visita oficial, revestiu-se de todo o cerimonial do estilo e principiou junto da fachada branca do edifício, estando todas as entidades oficiais do uniforme de gala. O Presidente Craveiro Lopes vinha fardado de general, ostentando apenas o grande colar do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira. Por seu turno, o chefe do governo brasileiro usava simplesmente as insígnias da Ordem de Santiago da Espada.
o general Craveiro Lopes subiu ao Salão Nobre, acompanhado pelo presidente Kubitschek, professor Paulo Cunha, ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Álvaro Lins, embaixador António de Faria, coronel Bento da França e outras altas personalidades. E depois dos presidentes se terem abraçado, o Dr. Kubitschek de Oliveira entregou ao general Craveiro Lopes a medalha de ouro, cunhada especialmente para esta cerimónia. Ao discurso, em palavras comovidas, disse que as manifestações do Rio de Janeiro são ditadas por uma voz espontânea, afirmando que não existe nenhuma fronteira entre os dois povos e que a amizade deles continua mais viva e intangível. Teve papel preponderante a imprensa brasileira nesta bela jornada do presidente Craveiro Lopes. Não admira, portanto, que o chefe do Estado português quisesse receber os profissionais da imprensa. Esta entrevista coletiva abriu o programa deste dia da viagem presidencial. No Palácio das Laranjeiras, na presença não só dos jornais como da rádio e televisão, às 11h50, o Presidente da República Portuguesa, acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, professor Paulo Cunha, dispôs-se a conversar com os jornalistas. Saudou o chefe do Estado português, o Dr. Herbert Moses, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Na resposta, o chefe do Estado teve palavras de apreço para a imprensa, que, sublinhou, merece e deve ser protegida e respeitada, pois da ação desenvolvida pelos jornalistas pode depender em grande parte a verdadeira paz do mundo. Aquela paz, acrescentou, que na hora presente é a aspiração profunda de governantes e governados. Constituiu uma verdadeira homenagem a Portugal a sessão extraordinária conjunta do Congresso. O Presidente da República Portuguesa foi solenemente recebido no Palácio de Tiradentes. O Congresso, constituído pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, estava em sua homenagem reunida em sessão conjunta das duas casas. Todos os chefes de Estado que visitaram o Rio, de há 55 anos até hoje, foram recebidos em Tiradentes. Uma chuva de flores cobriu o general Craveiro Lopes quando este foi convidado a sentar-se na mesa da presidência. Depois das ovações, usou então da palavra o vice-presidente do Senado, Apolónio Salles, que fez um empolgante discurso. Foi dada depois a palavra ao senador Artur Bernardes Filho. O senhor Presidente da República afirmou depois: "Não vos escondo que me sinto ao mesmo tempo orgulhoso e perturbado ao agradecer as vibrantes, empolgantes, radiosas palavras que acabam de ser dirigidas ao meu país na pessoa do chefe do Estado de Portugal." O encerramento da sessão decorreu com o mesmo entusiasmo como principiara, sob uma chuva de flores. Houve novas e calorosas ovações, prolongadas salvas de palmas. O chefe do Estado português foi recebido pelo Supremo Tribunal, reunido especialmente para o efeito, com a presença de todos os ministros. Impecável formação militar aguardava o general Craveiro Lopes. A simpatia e a confraternização ia agora ser dada por altos representantes da mentalidade brasileira. A multidão, aglomerada em frente do edifício, saudou com entusiasmo o chefe do Estado português. Portugal e Brasil viveram a mesma grande hora, que não se traduziu apenas por manifestações de entusiasmo, mas por atos de alcance político. O juiz-presidente do tribunal, Orozim Bononato, saudou Craveiro Lopes, acentuando o vigor dos laços de amizade entre o Brasil e Portugal, rememorando as grandes navegações que levaram os portugueses a dar novos mundos ao mundo. O programa do dia 8 da viagem presidencial terminou pelo banquete seguido de recepção oferecido pelo Presidente da República do Brasil
no Palácio do Itamaraty, em honra do chefe do Estado português. E é curioso notar que, para o efeito, não foram escolhidos os salões monumentais, mas incaracterísticos da cidade moderna. Foi uma das poucas casas senhoriais do Rio, no mais belo palácio que ficou do Império, que a alta sociedade acolheu o presidente português. Foi deslumbrante a recepção no Itamaraty. Os jornais classificaram-na como a mais brilhante festa da sociedade do ano. As principais individualidades da sociedade brasileira e as primeiras figuras da colónia portuguesa reuniram-se nas salas históricas do Itamaraty para saudar o Presidente da República Portuguesa, General Craveiro Lopes. A Sra. Dona Berta Craveiro Lopes era conduzida pelo Dr. Kubitschek de Oliveira e o Sr. General Craveiro Lopes dava o braço à Sra. Dona Sara Kubitschek de Oliveira. Além dos dois chefes de Estado e suas esposas, assistiram ao banquete os ministros dos estrangeiros dos dois países e esposas, os embaixadores de Portugal no Rio e Sra. de António de Faria, e do Brasil em Lisboa e Sra. de Álvar Lins. Na mesa da presidência do banquete oferecido em honra do chefe do Estado português e da Sra. de Craveiro Lopes, presidia o chefe do Estado do Brasil. O presidente Craveiro Lopes envergava a sua farda de general. À direita da Sra. Dona Sara Kubitschek de Oliveira, sentou-se o ministro Paulo Cunha. O núncio apostólico sentou-se ao lado da Sra. de Paulo Cunha, que estava vestida de rendas de chantilly brancas. 120 convivas estiveram reunidos no banquete. Presentes, os ministros do governo brasileiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, o presidente do Rio de Janeiro, Dr. Negrão de Lima, o vice-presidente do Senado, Apolónio Salles, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Orocimbo Nonato. Depois do banquete, seguiu-se uma recepção e festa nos jardins, a que assistiram mais de 6.000 pessoas. A Companhia Municipal de Ballet dançou maravilhosamente. Os jardins do velho edifício, que data dos meados do século XIX e onde se abriga o Ministério dos Assuntos Exteriores, numa área para o efeito construída, viveram um acontecimento sem precedentes. Com efeito, na história do majestoso palácio, poucas são as recepções de que ficou memória. O Rio de Janeiro tem no Itamaraty todo o esplendor da sua capital, todo o luxo dos seus salões, toda a beleza dos seus jardins e todo o deslumbramento de que é capaz. A alma lusíada do Brasil sentiu que era o quadro senhorial e antigo do Itamaraty que convinha à recepção. Afirma a tradição, e não há documento histórico que a desminta, que o risco do palácio se deve à concepção de um obscuro mestre de obras português que se chamou simplesmente José Luís. Seja como for, porém, o certo é que o Itamaraty, mandado construir pelo português de nascimento Francisco José da Rocha, segundo barão do Itamaraty, tem todas as características das casas patrícias portuguesas da época, de que apenas difere por ser mais luxuosa e mais bela do que as demais. E agora de novo se iluminaram os seus belos lagos. O jardim do palácio tinha um aspecto deslumbrante. O jovem Brasil ostentou, perante o mais alto representante da velha nação irmã, tudo o que de mais belo lhe ficou do passado comum. Este espetáculo foi, repita-se, um deslumbramento. Refletores, 10 em cada uma das margens do lago, enterradas na areia, projetam os seus focos sobre o palco. Estes projetores invisíveis aumentam o sortilégio da luz, que parece brotar da própria água. E os dançarinos, como que impulsionados por toda aquela magia, agitam-se envolvidos naquela luz sabiamente distribuída.
Só os cisnes parecem alheios a todo aquele espetáculo. Ao fim da noite foi servida uma ceia aos convidados. Vestidos esplendorosos, joias riquíssimas, fardas de oficiais e diplomatas, recamadas de condecorações, casacas severas. Este era o aspecto da multidão de convidados. Os jornalistas, fotógrafos da imprensa e operadores da rádio e televisão tiveram entrada livre no Palácio do Itamaraty durante o banquete e a recepção, a fim de darem à homenagem ao chefe do Estado português a mais larga e pormenorizada reportagem.